criatividade é uma forma de sobrevivência. Se a gente não for nas favelas criativos, a gente simplesmente vai deixar de existir. Ou você se torna criativo, ou você já nasce criativo naqueles territórios, inovando o tempo todo, ou você simplesmente vai sucumbir. Então a gente entende que a inovação, a criatividade é uma forma que permite que a gente continue sobrevivendo a partir de uma escassez de recursos e etc. Então a criatividade ela acaba sendo ali um ponto central para nós. Assim como nas periferias, as favelas concentram diferentes tipos de criatividade, que apesar de estarem introduzidas na rotina da população, não encontram a mesma valorização ou profissionalização das oportunidades do centro. Mesmo assim, esses lugares de vulnerabilidade social se apresentam também como um ponto para a transformação e geração de negócios. Aquilo que o IBGE chama de aglomerados subnormais, tecnicamente, e aí nós estamos falando de favelas, estamos falando de uma média de 18 milhões de pessoas. Se você fosse hoje separar os números, as pessoas que vivem em favelas como se fosse um estado brasileiro, seria o terceiro maior estado do país em população e economicamente falando também, uma vez que eles consomem e, portanto, produzem 200 bilhões por ano. O Afrogames é um projeto de inclusão social que surgiu para atender essa camada da população. Focado em atender jovens de baixa renda das comunidades do Rio de Janeiro, o programa é fruto da parceria entre o Grupo Cultural Afroreg e a Chantilly Produções. A gente tinha um apoio da Globo, tem ainda o apoio da Globo, mas tinha um apoio maior ano passado, e no final do ano a gente teve a ideia, no meio do ano a gente teve a ideia de fazer junto com eles, com o Giga Gloob, que é o portal de criança, né, infantil da Globo, a gente criar um game para o Giga Gloob, feito pelas crianças, pelos jovens de Vigário Geral. Bom, e a gente ia lançar isso na Copa do Mundo, em novembro, né, que foi em novembro. E aí a gente começou a trabalhar, e aí o pessoal da Globo todo online, vendo as apresentações, os pitches, o pessoal chorando, emocionado, falou assim, cara, quanta criatividade que esses garotos têm. Eles queriam fazer quase todos os jogos, a gente tinha que escolher um. Então a gente escolheu um. Bom, esse jogo é o terceiro jogo, a gente lançou ele em novembro, ele é o terceiro jogo mais jogado do Giga Gloob. É o terceiro jogo mais jogado. Isso a gente compete entre aspas, né? Mas estamos lá numa prateleira com jogos americanos, jogos nacionais de grandes produtoras e tudo. Nosso é o terceiro jogo mais jogado e foi o primeiro jogo com personagem negro dentro do Giga Gloob. Usando a educação e a tecnologia como estratégias para transformação social e geração de renda por meio de criatividade, aliada a profissionais do esportes, o Afrogames já impactou a vida de mais de 975 jovens e, além de dar novas oportunidades, quebra ciclos de desigualdade e muda destinos. E esse garoto foi chamado pela gente, cooptado pela nossa equipe, para ele ir lá conhecer o projeto. É um garoto bacana e tal, só que trabalhava no tráfico, realidade. Ele trabalhava armado, trabalhava tudo. E aí ele começou a ter aula. E ele começou a se destacar, porque ele é muito bom. E aí, em 2022, em 2021, quando a gente volta à pandemia, a gente faz um teste para ver quais eram os melhores e ele passa. E ele vira atleta. Mas ele continua, e ganhando salário mínimo. Mas ele lá continua trabalhando lá. E chega no final de 2021, ele sai do crime. Porque ele está mais adequado. E a cabeça dele abriu e ele viu que aquilo ali não tinha futuro para ele. E que aqui com a gente ele tinha. E aquelas coisas maravilhosas da vida, esse garoto faz um teste para, depois que ele sai do tráfico, tá só com a gente como atleta e tal, mudou a cabeça completamente desse jovem. Ele faz um teste com a gente e ele se torna professor da Unidade da Maré. Então hoje ele ganha como atleta e como professor, ele dá aula. E mais do que isso, ele dá exemplo, dentro de Vigário Geral e fora. Projetos como esse mostram que o que falta nesses espaços não é talento ou merecimento, mas sim investimento e estrutura de produção. A palavra de mercado, core business, é realmente jogar o holofote e botar o amplificador para essa galera de favela. A gente até tem um detalhe, a gente acabou de abrir o nosso estúdio de música, que vai fazer produção musical para games, que vai gravar artistas de favela, chamado Crespo Music.
É dentro de Vigário Geral, só que tem um pequeno detalhe nesse estúdio. Esse é o primeiro estúdio Dolby Atmos dentro de favela no mundo. Primeiro e único. Eu acho que não sei quem vai fazer outro. Ou vai ter essa estrutura que a gente tinha naquele prédio. Então a gente montou um estúdio que é homologado pela Dolby, é o único homologado pela Dolby em qualquer, assim, uma favela, né? A gente grava em Atmos, que é para quem não conhece, o Atmos é a nova tecnologia da Dolby, né, que fez o 5.1, 7.1, aquele de cinema, DTS e tal, e agora é Atmos. Atmos é como se fosse um 3D, que o som ele fica em volta de você e vai correndo atrás, em volta de você o tempo todo. E a gente tem um estúdio homologado desse, gravando já dentro de Vigário Geral. Então eu acho que é isso que é inclusão. E a gente tem um sonho, né, assim, de ser um exemplo para todos os governos, para os governos municipais, para os estaduais, para o federal. É que eles olhem para o Afrogames, e óbvio que a gente não tem condições de fazer 100, 200, 300, 50 Afrogames, a gente não tem condições, mas que o Afrogames seja um exemplo de mudança de vida e de mudança de realidade dentro das favelas e das periferias brasileiras. Além de projetos que trazem oportunidade de desenvolvimento para os jovens, vem surgindo também nos últimos anos ações que conectam os empreendedores da favela com os do centro, impulsionando negócios e fazendo o dinheiro girar. A Expo Favela surge dessa necessidade. E quando a gente cria a Expo Favela, nada mais é do que a gente tentar juntar todos esses elementos sociais, econômicos, criatividade, inovação, e trazer para o centro. Tanto que a gente faz, na verdade, a Expo Favela não na favela. A gente faz a Expo Favela produzido pela favela, que é um grande diferencial nosso. Quem produz tudo que a CUFA faz, tudo que a Hold faz, são aquelas pessoas. Então nós somos e tentamos manter esse protagonismo na execução. O que faz com que a gente, muitas das vezes, chegue depois de quem está no asfalto. Mas a gente prefere chegar depois, mais chegar, do que nunca chegar, porque nós passamos o bastão para quem já estava naquele lugar. Então a gente quer ser protagonista das nossas ações e continuar sendo referência das nossas histórias. E não queremos que ninguém conte as nossas histórias. Então, quando a gente cria a Expo Favela, é um pouco isso. É como é que a gente transforma o pensamento, a percepção de quem está no asfalto sobre o que a gente faz e sobre o que a gente é capaz de produzir. A Expo Favela se propõe a encontrar um caminho para as anomalias sociais a partir da união de dois polos: a criatividade do empreendedorismo de favelas com a criatividade dos que se consolidaram no asfalto. A Expo Favela é um start de um processo e não necessariamente um evento. E esse processo ele já começou há muito tempo e nós estamos apenas, na verdade, dando um novo start para poder a gente alcançar em breve a massificação da ideia que nós não somos carentes, que nós somos potentes. E as pessoas só precisam reconhecer isso para poder nos olharem de um outro jeito. Porque normalmente o asfalto olha para a gente, qualquer coisa que a gente faça, ou qualquer coisa que a gente fale, é objeto de elogios. Mas porque, na verdade, é muito baixa a expectativa que eles têm em relação ao que a gente pode produzir. Então qualquer coisa que parta de nós é um ato de genialidade. Então a gente quer, na verdade, que essa relação não seja desse jeito, que só realmente reconheçam aquilo que a gente faça que realmente tem valor. Porque normalmente o que os filhos deles fazem é normal, mas se a gente faz o que os filhos deles fazem, olha como é que a gente também consegue fazer, porque é baixa essa expectativa. Então precisamos aumentar essa expectativa deles, precisamos que eles tenham, na verdade, uma régua maior em relação a nós, para que a gente possa produzir coisas tão nobres quanto as coisas que a gente pode admirar, e a Expo tem sido um pouco isso. A série Criatividade Urbana explorou em 5 episódios diversas facetas dos talentos e produções que nascem fora do centro, buscando entender suas dificuldades e oportunidades. Confira todo o conteúdo aqui no YouTube de Meio e Mensagem.